Patriota? Oi, Laís. Perfeito. Bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Nessa autorização passou a valer a partir da segunda-feira, como você trouxe aí, e podem, utilizar, contratar esse financiamento pessoas com renda de até R$ 2.640, aquelas pessoas, trabalhadores de carteira assinada, e essa autorização ela pode ser feita diretamente pelo aplicativo FGTS. A gente conversa sobre esse assunto agora com o Renato Chaves, ele é economista, está comigo aqui. Renato, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Como é que funciona esse financiamento? Olá, bom dia a todos. Ele funciona como se fosse uma espécie de crédito consignado, né? Quem já teve um empréstimo consignado sabe que é um financiamento ou um empréstimo que é contado direto do salário, né? Por isso é que ele é mais seguro para quem está dando um empréstimo, porque ele é pago primeiro antes de tudo. A FGTS Futuro funciona nesse sentido. Todo mês é descontado 8% da folha de pagamento, né, para o FGTS do colaborador, e esse dinheiro fica empossado nas contas, né, fica retido e só pode ser tirado com regras específicas. Isso é só mais uma regra que vem aí para facilitar a retirada. Ele é futuro porque, na realidade, é você poder usar ele para abater as parcelas de algum financiamento imobiliário que você tenha. Daí, o valor máximo mensal de rendimento bruto das famílias de 2.640, que faz com que seja justamente a primeira faixa 1, faixa prioritária do Minha Casa Minha Vida. Isso é para estimular ainda mais a venda de imóveis. Ô Renato, e nos casos onde o trabalhador for demitido, compromete de alguma forma esse financiamento? Como funciona também? Esse é o risco, né? Apesar da ideia ser boa, você poder usar diretamente um dinheiro que você não tem acesso fácil, que ele é descontado todo mês, como é o caso do FGTS, ele pode incorrer em risco de perder o emprego e, portanto, ter que arcar com a parcela inteira. Por quê? Esse valor do FGTS que seria retido, ele não é usado para pagamento, então o restante da parcela que a pessoa deveria pagar para o financiamento tem que ser paga normalmente com o salário. Quando você é demitido e perde o salário, tem um prazo aí de 6 meses para que a parcela volte ao tamanho original. Só que essa diferença que você não paga nesses 6 meses, ela não evapora, ela não some. Ela volta como saldo devedor e pode ser de juros mais para frente. Então, o risco deve ser calculado na hora de se pensar se vai usar ou não o FGTS Futuro. De forma geral, quando a gente pensa em investir em um imóvel, uma residência, o que é preciso observar, na hora de fechar qualquer tipo de financiamento? Ponta do lápis, como sempre, né? Primeiro que financiamento imobiliário no Brasil é um dos financiamentos mais baratos que tem, por incrível que pareça. O juro, por exemplo, do cartão rotativo, que é um dos mais altos do mundo, é que deve ser evitado. Mas quando você fala de financiamento imobiliário, casa própria, ou algum até outro imóvel que sirva como investimento e usar recursos que você não tem acesso fácil, como é o FGTS, normalmente eles têm um bom retorno, digamos assim. Só que nesse caso específico tem que se tomar cuidado, porque a própria parcela pode ser um fardo muito grande para a pessoa, se não puder usar o FGTS Futuro em caso de demissão. Então, normalmente se coloca na ponta do lápis, inclusive o cenário que acontece caso a pessoa perca o emprego. Obviamente que seria um cenário muito ruim, não dá para dizer que é um bom, mas saber se é possível ainda segurar essa parcela por algum tempo, com algum tipo de reserva que a pessoa tenha, porque senão o que era para ser um investimento, o que era para ser um sonho como uma casa própria, pode se tornar um pesadelo e incorrer juros e virar bola de neve e dar problema. Aos juros, com relação aos juros do FGTS Futuro, já se sabe, qual vai ser a incidência, se vão ser juros muito altos, já se tem esse panorama? O juro na realidade é o juro do próprio financiamento, cada financiamento tem sua taxa de juros, a questão do Minha Casa Minha Vida é faixa 1, então esse menor é juros do mercado, é um juro assim, do ponto de vista de mercado, bem irreal, ele não deveria existir, mas é subsidiado, tem um objetivo específico, então existe. O detalhe está no quanto rende de juros o próprio FGTS, né? O dinheiro que está lá parado, ele rende no máximo 3% ao ano. Só para dar uma referência aqui para o ouvinte, a taxa de juros básica da economia hoje, a taxa Selic que a gente escuta por aí, ela está em 10,75%. Está caindo, é verdade, deve cair abaixo de 10% ainda esse ano, só que isso mostra a diferença que há de rendimento entre qualquer aplicação de renda fixa no Brasil, até poupança, do que o FGTS. É um dinheiro empossado, difícil de você tomar ele de volta e que rende muito pouco. Então, quase qualquer uso dele, que não seja para gasto frívolo, gasto de consumo, ele deveria ser incentivado. Então, nesse sentido, FGTS Futuro, sim, eu acho que considero uma boa ideia, logo de cara, mas precisa ser feita a conta. É uma iniciativa que tende a realmente dar uma movimentada no mercado imobiliário, incentivar que as pessoas busquem esse financiamento para conseguirem a casa própria. É mais um esforço do governo de fazer o que a atual administração mais gosta, que é tentar fomentar o mercado imobiliário e construção civil, porque gera emprego na base e tal. É louvável, não vou mentir, acho uma boa ideia.
pelo menos aí facilita, como eu já falei, o acesso a um recurso que não é de fácil acesso, e faz com que as pessoas agora tenham uma capacidade maior de pagamento. Agora, o irônico, na minha opinião, é que é o governo deixando você usar uma grana que já era sua. Então você precisa da autorização dele, mas aí já é outros 500, né? Pois é, obrigado pela participação aqui com a gente, Renato Chaves, economista, explicando para a gente, Laís, né, como é que funciona aí as linhas de crédito, né, de financiamento, utilizando o FGTS Futuro. Eu volto com você. Obrigado, Patriota. Obrigado, Renato, pelas orientações. Agora é hora da gente ir para o intervalo.